Bom dia, turma. Vamos corrigir nossa atividade de hoje. Hoje vamos falar de multiplicação e divisão. Leia comigo. Ao longo da história, algumas pessoas deram importantes contribuições para as diversas áreas do conhecimento. Muitas são lembradas e homenageadas, outras ficam no esquecimento. Leia o texto a seguir e conheça um matemático interessante. A cédula representada ao lado é de 10 marcos alemães, esta aqui. Ela homenageia Carl Friedrich Gauss. Sua contribuição foi enorme, não apenas para a matemática, mas para as ciências. Gauss foi uma criança considerada prodígio. Fala-se que com 3 anos de idade descobriu um erro aritmético cometido por seu pai. O fato mais curioso atribuído a Gauss ocorreu quando ele tinha 10 anos e estudava em uma escola pública da Alemanha. Seu professor de matemática passou um problema de adição para a turma. A ideia era manter os alunos ocupados. A conta era a seguinte: adicionar todos os números naturais de 1 a 100, isto é, 1 mais 2, o resultado mais 3, o resultado mais 4, até chegar ao 100. Gauss rapidamente forneceu a resposta ao professor. Ele disse 5.050. Ao final, quando corrigiu as respostas dos alunos, o professor verificou que apenas Gauss tinha acertado, e sem fazer cálculos. Ao que tudo indica, ele fez os cálculos mentalmente. O intrigante dessa história foi a forma que ele usou para encontrar a resposta. Então, crianças, a soma que Gauss fez com os números naturais de 1 a 100, para você entender melhor, eu vou fazer aqui usando os números de 1 a 10. Veja. Ele descobriu que somando as extremidades, ou seja, um número do início e um número do fim, somando esse par de números, ele teria um resultado igual em todas estas adições. Por exemplo, 1 mais 10, 11. 2 mais 9, 11. 3 mais 8, 11. 4 mais 7, 11. 5 mais 6, 11. Ou seja, ele reduziu aquela quantidade ao meio, quando ele unia um número do início com um número do fim. E como ele chegou ao resultado final? Observe, ele contou, ele verificou quantas vezes a mesma quantidade tinha se repetido, né? E ele verificou que, multiplicando aquela quantidade repetida, ele teria o resultado da soma total daqueles algarismos, certo? Agora, veja como ele fez com os números de 1 a 100. Ele fez com os números de 1 a 100, né? O professor nunca esperava que ele fosse, que algum aluno fosse conseguir tão rapidamente o resultado. Então, vamos lá. 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. 4 mais 97, 101. E assim até ele encontrar 50 vezes o 101. Porque você sabe que somando um par de números de cada vez, nós conseguimos pegar 2 algarismos. Então, o número 100 ele é reduzido pela metade. Então, o resultado final, qual foi a soma encontrada em cada par? 101. E quantas vezes esse 101 se repetiu? 50 vezes. E então ele encontrou dessa forma, rapidamente, a soma de todos os números naturais de 1 a 100, que é 5.050. Continuando, crianças. O menino Gauss resolveu um problema de adição utilizando multiplicação.
As 4 operações aritméticas que aprendemos podem ser empregadas em diversas situações, algumas vezes de forma curiosa, como o cálculo feito por Gauss. Então, aqui nós temos uma divisão resolvida por subtrações sucessivas, quer dizer, uma subtração seguida de outra, certo? Vamos verificar. Que temos 932 dividido por 135, ou seja, quantas vezes o 135 cabe em 932? Esta divisão pode ser resolvida pela subtração. Então, pegamos 932 e tiramos uma vez o 135. Temos o primeiro resultado. Pegamos esse resultado e tiramos novamente 135. Temos 662. Trazemos esse valor e subtraímos novamente 135. Temos 527. Pegamos esse resultado e tiramos novamente 135 e temos 392. Pegamos esse resultado, tiramos novamente 135 e temos 257. Pegamos esse resultado, tiramos novamente 135 e encontramos o 122 e paramos aqui. Por que paramos aqui? Observe que 122 está menor que o divisor. O que isso significa? Que ele já é um resto. Eu já encontrei o resultado da minha divisão através da subtração. Quantas vezes o 135 coube em 932? Conte aqui quantas vezes. Vamos completar. 6 vezes. E qual foi o resto? 122. Você aprendeu nas aulas anteriores que o resto de uma divisão deve ser menor que o divisor, certo, crianças? Então, como estamos estudando divisão, é importante você perceber a relação entre uma divisão e uma multiplicação, certo? Porque a multiplicação, ela verifica se a divisão está correta, certo? E a divisão verifica se a multiplicação está correta. Então, observe, se dissermos que 2.496 dividido por 13 é 192, estamos dizendo que se esse mesmo valor for dividido por 192, o resultado é 13. Estamos dizendo que 192 vezes o 13 é 2.496, certo? Estamos dizendo que 13 vezes 192 é 2.496. Então, elas estão interligadas uma à outra. Então, observando esse cálculo, nós vamos completar as respostas, já entendendo a ligação entre essas duas operações, certo, crianças? Continuando. Em cada divisão a seguir, utilize os números que estão relacionados e escreva outra divisão e 2 multiplicações. Então, como acabamos de explicar, você já sabe que 1.200 dividido por 24 é 50. 1.200 dividido por 50 é 24. 50 vezes 24 é 1.200. 24 vezes 50 é 1.200. Então, elas estão interligadas. Então, vamos lá. Outra divisão. Se já temos dividido por 24, 1.200 dividido por 24, agora vamos dividir 1.200 por 50. E qual é o resultado? 24. Agora, vamos fazer uma multiplicação, utilizando aqui esses valores. 24 vezes 50, 1.200. 50 vezes 24, 1.200. Agora, vamos usar esses valores aqui. 7.500 dividido por 25 é 300. Então, 7.500 dividido por 300 é 25. Você já entendeu? É 25. Agora, vamos multiplicar esses dois termos, que vai dar 7.500. 25 vezes 300. 7.500, 300 vezes 25,
7.500. Bem simples.